Então, bom dia a todas, todos, todes, advogado Lênio, vereadora Karen, Fabiano, Márcia, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E, enquanto eu os ouvia, eu fiquei mais feliz ainda de ter feito uma escolha e uma maratona para chegar até aqui, porque eu estou acompanhando a ministra a quem eu auxilio numa missão de 5 dias pelo sistema carcerário brasileiro. A gente visitou já Mato Grosso, em 5 dias, Natal, Salvador. Ontem estivemos em Belo Horizonte e hoje estamos em São Paulo. Eu saio daqui e retorno. Nós estamos visitando os presídios para ver de tudo um pouco do que a Karen referiu aqui antes. Uma situação bastante terrível, todos já sabem, o STF já declarou o estado inconstitucional de coisas do sistema carcerário e nós sabemos quem está lá e para quem esse sistema foi construído e que é, a cada dia, destruído a fim de que se coloquem essas pessoas em situação de morte em vida, porque é o que a gente vê, né? A gente não tem um espaço de ressocialização, nós temos sim espaços que matam, que aniquilam, que eliminam as vidas dessas pessoas. Em mais um espaço, na verdade, né? Mas eu venho aqui para falar de equidade racial, ocupação de mulheres e de pessoas negras nos espaços de poder. Entretanto, eu não posso deixar de começar essa nossa conversa sem dizer um pouco sobre a minha satisfação de ouvi-los aqui. O que vocês disseram, de alguma maneira, vai informar o meu relato, o meu depoimento. Primeiro porque a vereadora Karen é a expressão, a violência que a vereadora Karen sofreu no início do seu mandato, é uma das maiores expressões do que o nosso país entrega para pessoas negras. Essa mulher que falou aqui por 25 minutos, brilhantemente para vocês, assim como os outros vereadores eleitos, foi 2018? Não, não. A daquela fala linda, daquela fala maravilhosa que houve. Então... Naquela oportunidade se ouviu que pessoas negras, se estabelecer uma política de cotas no nosso país, faz com que pessoas negras sem tradição política, né, acabem ocupando espaços de poder. Então, é essa pessoa sem tradição política que falou brilhantemente aqui para vocês, que ocupa esse espaço e que apresenta uma contranarrativa para tudo isso que a gente vem assistindo com relação à população negra do nosso estado e do nosso país. Não é possível a gente não pontuar isso, né, para se ver o absurdo no qual nós vivemos. Efetivamente, eu estou no Judiciário Brasileiro, na magistratura gaúcha, há 24 anos. E aí eu quero aproveitar para dizer que eu fico feliz, porque nesses 24, eu fico feliz de alguém conhecer os 18 mil juízes do país, Lênio, quando dizes sobre as nossas condutas, porque eu, nesses 24 anos, eu não conheço todos os juízes, mas eu posso falar por mim. E durante toda a minha história na magistratura, os meus documentos, os meus papéis, as minhas senhas são pessoais e intransferíveis, né? Mas há quem conheça, né, todos os magistrados do país e possa dizer sobre eles. Eu trabalho dessa forma, trabalho diferentemente, mas há 24 anos, como eu vinha referindo, e a gente vem nos últimos anos tentando desenvolver uma política de equidade racial no judiciário. Nós começamos a nos organizar num coletivo de juízas e de juízes negros, no ano de 2017. Esse coletivo postula ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça a criação de um fórum de equidade racial no CNJ, já no ano de 2018.
Esse fórum ele não é criado até o ano de 2022, de 2023. Ele vai acontecer apenas no ano de 2023 com a assunção da ministra Rosa, mas muito também pelo resultado de um trabalho que a gente desenvolveu e que nos levou à convocação para auxiliá-la dentro do Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje, a ministra Rosa tem 2 juízes auxiliares negros, que são oriundos desse coletivo e que vem fazendo um trabalho de pautar a questão racial em todos os espaços, e principalmente dentro do Poder Judiciário, trazendo como elementos e fundamentos muito do que a Karen referiu aqui, dessa ausência de políticas judiciárias que contemplem pessoas negras, de não se pensar o espaço do Poder Judiciário como um espaço que tenha que ser plural e diverso, de não se considerar o encarceramento em massa da população negra, de se naturalizar a ausência de pessoas negras, tanto nos espaços de poder, como também na estrutura, né, da nossa instituição, vide esse espaço no qual estamos aqui. A gente pode olhar para esse lugar e contar, não encho as minhas mãos com o número de servidores negros que estão aqui, e essa é a realidade brasileira. Essa é a realidade que a gente vem trazendo em todas as discussões para as quais nós somos chamados. A gente discute e reclama o espaço nas mesas, a gente discute e reclama a participação negra e feminina dentro dos espaços de poder do judiciário para tomadas de decisões. A gente briga e faz um edital para compor as nossas equipes só com servidores negros e somos chamados de racistas, apesar de todas as outras equipes serem majoritariamente brancas ou exclusivamente brancas, né? O absurdo que o Estado brasileiro consegue e a justiça brasileira conseguem explicitar por meio das suas falas. E é nesse compasso que, então, nós vamos caminhando para que se chegue em 2022, 2023 e tenhamos, dentro do Poder Judiciário, dentro do Conselho Nacional de Justiça, um fórum do Poder Judiciário pela equidade racial, um programa de equidade racial dentro do Poder Judiciário, sustentado em 4 eixos: combate ao racismo estrutural e ao racismo institucional, um projeto de capacitação de magistrados e servidores em questões raciais, porque ninguém sabe nada sobre negros e negras no nosso país, ninguém sabe nada sobre a história dos negros, tanto dentro do Poder Judiciário como na vida desse país. É um absurdo o que se lê, o que se vê, né? Então, a gente, a partir disso, procura criar alguns eixos de incidência e de atuação para que, aos poucos, né, e nessa caminhada, a gente consiga tornar esse judiciário um espaço que seja para todas as pessoas. Essa é a ideia, né? Então, como eu havia dito, a gente tem hoje esse programa de equidade racial e, obviamente, a partir desse programa e a partir de um fórum, o que a gente pretende? A gente pretende que o Poder Judiciário tenha uma política de equidade de gênero, raça e diversidade. Hoje a gente vem trabalhando para desenvolver, preparar uma proposta de resolução em que nós tenhamos essa política implementada para que a gente possa fazer julgamentos com perspectiva de gênero e de raça, para que a gente possa combater efetivamente a atuação de instituições como a da polícia, né, que pratica, evidentemente, um perfilamento racial, e esse perfilamento racial, essa filtragem racial, ela vai se expressar no encarceramento, já referido aqui mais de uma vez, tanto pela Karen como por mim, em massa da população negra, né? Ela vai se expressar num desarranjo total, como no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem 40% das pessoas encarceradas negras. Vejam bem, nós temos um estado com 20% de pessoas negras, mas nós temos um sistema prisional que
aprisiona, né, que tem privados de liberdade 40% de pessoas negras. Não é possível que a gente entenda isso como normal. Não é possível que nós entendamos isso como resultado dos arranjos naturais da nossa sociedade, né? Da dinâmica da nossa sociedade. A gente tem filtragem racial, a gente tem perfilamento racial e a gente precisa falar de julgamento com perspectiva de gênero, mas também de julgamento com perspectiva de raça. A gente precisa aperfeiçoar a política de ingresso na magistratura e no serviço público no que diz respeito a pessoas negras. Não é possível que a política de cotas, que foi implementada no Rio Grande do Sul apenas em 2021, com uma vigência de 3 anos. 3 anos, eu não sei se os colegas sabem disso, mas é uma vigência de 3 anos a política de cotas do Rio Grande do Sul. Ela vale apenas só até 2024. Por quê? Porque ela se espelha na política de cotas do serviço público, que era de 10 anos, mas que foi instituída em 2014. Nós passamos de 2014 a 2021 discutindo a política de cotas no Rio Grande do Sul, porque a gente acha que aqui não tem racismo. E aí consegue aprovar uma lei com vigência de 3 anos. O que nos salvou em termos de judiciário foi que o CNJ tinha uma resolução a resolução 203, que era de 2015, e que também previa a política de cotas por os cargos do judiciário desde aquela época, e ela foi observada pelos tribunais. Então, o Rio Grande do Sul observa já há algum tempo, antes mesmo de 2021, a política de cotas para os concursos públicos, tanto para servidores como para magistrados. Mas essa política de cotas, os concursos públicos, na verdade, eles não conseguem, com essa política, atingir seu objetivo, porque muitas vezes, no caso da magistratura, sobram vagas. Sobram vagas por quê? Porque a gente tem um sujeito, um indivíduo estudante negro que trabalha de manhã para poder comer de noite. Eu já cansei de ouvir bacharéis em direito, advogados que me dizem assim: doutor, eu não sei se eu pago a conta da luz ou a inscrição no concurso público. E como é que a gente quer falar em igualdade para essas pessoas e inclusão no mercado de trabalho, inclusão na magistratura, se a gente não dá condições para que elas efetivamente possam competir da mesma forma, com a mesma dedicação que pessoas brancas o fazem? Hoje, para se ingressar num concurso público, numa carreira pública, são necessários, no mínimo, 6 anos de estudo, se a gente for falar em magistratura. Vocês acham que um indivíduo negro tem condições de parar a sua vida por 6 anos para estudar? Não tem condições. Então, quando a gente fala de uma política de equidade racial no judiciário, a gente fala também em criar uma política de ação afirmativa que garanta que essas vagas sejam ocupadas por pessoas negras e que não retornem para o acesso universal. A gente fala em criar uma política onde seja lançado um edital de concurso público que não preveja um absurdo de a pessoa ter que viajar 3, 4 vezes para um outro estado para fazer uma segunda fase de concurso, como aconteceu no estado de São Paulo. E eu falo aqui com muita tranquilidade, embora isso ainda esteja sendo discutido no CNJ por solicitação, determinação do conselheiro Salomão, Luiz Felipe Salomão, porque é uma realidade tão absurda, quase inacreditável. Você faz uma 3ª fase de concurso para dar acesso a todas as pessoas. É um concurso onde há muitos inscritos de fora do estado de São Paulo, mas você prevê para a 2ª fase, só para a 2ª fase, 3 finais de semana. Quem é a pessoa que tem dinheiro suficiente
para arcar com as despesas de ir 3 finais de semana para um outro estado. Então, a gente está falando aqui de vida real, de realidades que não são vistas, não são enxergadas, não são abrangidas pelas políticas que são construídas sempre pelos mesmos, naqueles acordos, como o Lene falou, para que continue tudo igual, né? A gente muda tudo para tudo continuar funcionando do mesmo jeito. Então, não adianta fazer política afirmativa assim. E é um pouco sobre isso que a gente tenta tratar e que a gente tenta pautar dentro do Conselho Nacional de Justiça. O questionamento inicial fala muito, né, sobre como se movimentar, como o judiciário deve se movimentar para que, diante desses movimentos coletivos de gênero e de raça, eu acho que a gente só vai conseguir fazer um movimento efetivo, eficaz, quando a gente estiver ocupando esses espaços. E a diferença começa a aparecer quando a gente tem aí os coletivos funcionando bem, quando a gente tem as pessoas negras chegando às cúpulas, ainda que nós tenhamos hoje poucos, mas nós temos um número interessante de juízes auxiliares que estão no TST, estão no STF, estão no CNJ, estão no STJ e estão fazendo um movimento crítico, consciente e articulado nesse sentido, de pautar a questão racial, de pautar a questão de gênero, de se buscar políticas que efetivamente promovam a participação feminina, promovam a participação negra nesse espaço, porque é só desse jeito que a gente vai conseguir mudar a realidade dessas pessoas que a Karen refere. Não tem como. Porque, senão, as pessoas, as cúpulas, vão continuar pensando sempre da mesma forma, a partir da sua perspectiva, a partir da filosofia grega, a partir dos autores que chegam, né, lá de Europa, alguns autores americanos. A gente não fala em Lélia Gonzalez, a gente não fala em Sueli Carneiro, a gente não fala em Achille Mbembe, a gente não fala em Frantz Fanon, a gente não fala em Michelle Alexander. A gente não pensa a partir dessa perspectiva. A gente não pensa no judiciário a partir de uma perspectiva de uma mulher negra como a Karen. A gente não pensa no judiciário a partir da perspectiva de vida, de experiência, de realidade, de homens negros como Silvio Almeida, de Kabengele Munanga, e de outras tantas pessoas que provavelmente eu estou citando aqui, que vocês desconhecem absolutamente. Por quê? Porque nos nossos bancos escolares, nas nossas universidades, a gente não tem acesso a essa literatura que é tão rica quanto e que diz muito mais sobre as nossas realidades. Na quarta-feira, nós estivemos em Salvador, no quilombo do Quingoma. Foi a primeira vez que um ministro do STF pisou naquele lugar. E ele só pisou naquele lugar porque havia um grupo de juízes auxiliares negros que o deram a conhecer a existência de vidas quilombolas. O quilombo do Quingoma é um quilombo que surge a partir de descendentes dos 3 primeiros navios negreiros que encostaram nesse país, que fizeram a riqueza dessa nação. É um quilombo formado por pessoas que estão totalmente abandonadas, disputando 1.500 hectares de terra para 500 famílias, onde se reconhecem apenas 200 hectares de terra. É impossível que 500 famílias possam viver em 500 hectares. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que jamais o STF teria pisado lá se não houvesse pessoas negras assistindo esses ministros que ali estiveram. Estivesse dando para eles uma outra narrativa a partir da história do nosso país. A história do nosso país é, hoje, ainda uma história única. A história do colonizador. A história da terra nostra, do italiano, do alemão,
que eu respeito profundamente, mas não são as únicas histórias do nosso país. O nosso país só vai ser um país para todas as pessoas quando todas as histórias forem consideradas da mesma forma. O perigo de uma história única, e eu estou trazendo aqui para vocês, talvez, uma literatura que também seja de pouco conhecimento, porque essa é a lógica de construção, né, da nossa formação. O perigo de uma história única, como fala Chimamanda Ngozi, é esse. É de trazer para as vidas reais uma vida-morte, uma morte em vida. Porque só se pensa, só se constrói política pública, política judiciária, a partir de uma perspectiva de pessoas brancas. Enfim, não sei como é que está meu tempo, mas tenho mais 5, que bom. O que eu quero dizer é que, quando a gente fala de vidas reais, quando a gente fala de outras histórias, a gente está querendo dizer que a gente quer uma sociedade que seja para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam experimentar esse bem viver na mesma dimensão, com as mesmas condições. Para que a gente possa ter isso, a gente precisa de um judiciário também plural e diverso. A gente só vai conseguir atingir essa realidade se nós construirmos estratégias, estabelecermos diretrizes que possam, de forma consciente, fazer essa inclusão. E é uma inclusão que não é meramente uma admissão. É uma inclusão de pessoas que têm uma responsabilidade, uma consciência crítica, que façam não uma representação. A gente não quer colorir o judiciário. A gente quer uma representatividade crítica. Pessoas que cheguem nesse lugar e pautem livre e conscientemente questões de gênero, questões de raça, a pobreza, a miséria do nosso país, nessa dimensão. A gente não quer, como o Lênio falou, e eu anotei aqui, né, um judiciário que apenas considere a luta de classes chique, né? Porque essa luta de classe até hoje para a população negra. Nunca a luta de classes que a esquerda pontuou com perspectiva nem de gênero, muito menos de raça. Nunca. E é por isso que nós estamos nesse estado inconstitucional de coisas, né, do sistema prisional, mas das nossas vidas. As nossas vidas, elas são a expressão de um estado inconstitucional de coisas. Não tem Estado de Direito que não inclua pessoas negras. Não existe. Não existe, não existiu. A gente caminhou, mas nunca a população negra foi a centralidade da política nessa nação. E eu ainda ouso dizer que talvez não seja. Precisamos melhorar, precisamos caminhar. Então, assim, é muito sobre isso, né, que a gente vem discutindo. É com essa perspectiva que a gente fala em inclusão racial, não é para colorir, não é para que aquela imagem dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo fique pontuadinha com caras pretas, né? E não só com caras pálidas, mas para que essas pessoas que estejam lá possam ir pautando questões que são relevantes para a população negra, para que a gente possa fazer justiça social. Eu não quero me alongar mais, até porque eu acho que o debate vai ser muito mais rico do que essa nossa fala, mas eu gostaria de encerrar dizendo da minha honra, da minha satisfação, do meu orgulho de estar aqui. Eu fiz um esforço exatamente para estar com vocês, porque se hoje eu sou uma magistrada que ocupa um espaço privilegiado, que pode ter a liberdade de dizer tudo isso que vem dizendo, eu fiz porque eu tive junto comigo equipes de servidores que me olharam, que me enxergaram, que me respeitaram e que trabalharam junto comigo para que eu pudesse realizar uma jurisdição que, sem
sem pudor nenhum, eu digo uma jurisdição de excelência. Então, a minha presença aqui é uma forma de agradecer a parceria, o companheirismo, e de louvar a excelência da minha jurisdição na excelência do trabalho dos colegas e colegas. Eu sempre os tratei como colegas e colegas meus, assim continuarei tratando, e parabenizo muito pelo debate que vocês promovem no dia de hoje aqui. Obrigada. Vou me virar nos 30, nos 10 aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu quero tentar responder. Primeiro, agradecer as perguntas, tentar objetivamente responder a cada uma delas, dentro daquilo que a mim foi destinado, né, em termos de questionamentos. A Silvia, inicialmente, questionou o que a gente pode fazer, né, para mudar um pouco a realidade dessas sentenças, que, via de regra, acabam sendo colocando em desvantagem réus negros, né? Inclusive, tu mencionaste que, quem sabe, a gente não dizer mais a cor do réu, né, que seria uma solução. Se a gente não colocar mais a cor do réu, todos os réus vão ser condenados como se negros fossem. Aí a gente vai trabalhar com... Por quê? Porque, para o sujeito que julga ainda, quem pratica ou quem é acusado da prática de um crime tem a cara de um sujeito negro. A cara do crime no nosso país, no imaginário do julgador, é a cara do sujeito negro. E é por isso que a gente vai ter mais pesquisa já que diz que, quando nós temos um réu negro com uma quantidade de substância entorpecente idêntica à de substância entorpecente de um réu branco, o branco tem a posse desse entorpecente e um negro é um traficante. Se nós não dissermos a cor, muito provavelmente é isso que vai acabar acontecendo. Durante muitos anos, historicamente, os movimentos negros lutaram para que a cor a gente ressignificou a questão da cor, a questão da raça nos nossos bancos de dados. O mito da democracia racial se forja em cima dessa inexistência de distinções entre brancos e negros na nossa sociedade. Então, é preciso marcar, é preciso nomear as coisas para que a gente possa mudar a maneira de vê-las. É por isso que hoje a gente consegue ter muitas pesquisas que objetivamente mostram onde estão as desvantagens raciais no nosso país e as desigualdades. Então, eu acho que não dizer a cor do réu não é o caminho. O que a gente tem que fazer é transformar a cultura institucional. E é por isso que a gente vem trabalhando em duas dimensões. Uma para dentro, né, de transformar a cultura, de fazer com que mais pessoas negras ingressem tanto na magistratura como nos quadros de servidores, mas também de capacitar essa magistratura que ainda é majoritariamente branca e assinou, né, com seu sangue, inclusive, o pacto narcísico da branquitude, né, e que só olha para si, e que só vê em si o ideal de perfeição, né, o sujeito universal, é o homem, é o branco, é a sua estética. Né? Dias atrás nós tivemos a situação lá no DF, eu acho, de um advogado que não estava trajado de acordo com o que a magistratura daquele local, eu não tenho certeza do tribunal, entendia como adequado, ele foi impedido de ingressar no espaço ou de fazer a sua sustentação. Então, esse ideal, esse imaginário de justo, de justiça e de lugares sociais que nós temos que romper. Eu acho que muito passa pela questão da capacitação. Se não passar por uma capacitação voluntária, eu acho que o que não vai no amor tem que ir na dor. Então, por isso que a gente está transformando as normas, né? Utilizando as mesmas estratégias que vêm sendo utilizadas para se impor algumas condutas, impor alguns comportamentos para as pessoas como um todo, também no que diz respeito à questão racial. Então, transformação da cultura institucional e dos impactos
né, das nossas decisões no jurisdicionado por meio, um dos meios é a capacitação e o outro é a inclusão. Enquanto não tiver gente preta pensando justiça nesse país, a gente não vai ter justiça. E aí eu emendo para falar que democracia... Há 5 anos atrás eu dei uma entrevista aqui no Rio Grande do Sul e eu fui muito criticada por alguns pares, não todos, por alguns pares, porque eu falei que a gente não podia falar em democracia com um judiciário branco. Um judiciário totalmente branco não é um judiciário democrático. A gente tem um déficit de representatividade e, com isso, a gente tem que romper. A pergunta do Ricardo também vai muito nesse sentido, né? Então, acho que já está respondida. Sem transformação da cultura institucional, a gente não avança, né? E sem pensar nos impactos das nossas decisões com relação ao jurisdicionado. Sobre a questão da participação, a pergunta do Luiz Mendes, né? A participação dos aposentados nos comitês, esse é um grande desafio, né? Porque se pensa, o aposentado, depois que sai do judiciário, e depois que ele sai de muitas carreiras, isso não é um privilégio só do judiciário, ele acaba sendo um indivíduo que não interessa mais, apesar de ele ter entregue toda a sua vida, né, para o serviço público, para o trabalho, ter construído esse judiciário, ele deixa de interessar. Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser pensada, mas é algo que tem que ser pautado também num lugar de disputa, não é algo simples, né? E vocês vejam que até a própria composição dos nossos tribunais, enfim, hoje tudo nos leva a morrer trabalhando, né? Porque depois que a gente vai para a aposentadoria, a gente... Né? Enfim. Perguntasse também sobre as comissões de heteroidentificação, né? Como é que elas funcionam. Tem uma previsão do Conselho Nacional de Justiça sobre a necessidade das comissões de heteroidentificação. A gente está terminando de propor à presidência uma portaria para melhor regulamentação dessas comissões. E o que eu tenho a dizer aqui sobre heteroidentificação, que fique claro, né? Muitos colegas ainda não gostam de usar o claro, né? Mas que fique evidente. A política de cotas é para pessoas negras. Pessoas negras. O critério é fenotípico. Ou seja, é para aquelas pessoas que sofrem com as barreiras sociais, obstáculos, em razão da cor da sua pele. A sua pele preta, o seu nariz alargado, os seus lábios grossos, seu cabelo crespo, seu cabelo trançado. É para essas pessoas. E aí eu vou trazer um exemplo bem esdrúxulo, mas para que as pessoas possam entender. A política de cotas não é para o filho nem para o neto da pessoa com deficiência. Para aquele que teve deficiência. Não é para o neto de uma pessoa deficiente. A política de cotas é para a pessoa com deficiência. É a mesma questão a mesma lógica que a gente tem que construir com relação à política de cotas para pessoas negras. É para aquele que ainda hoje experimenta essa violência em razão da cor da sua pele, em razão do seu fenótipo. Então, a normativa para a heteroidentificação está sendo aperfeiçoada no sentido de todos os membros das comissões terem capacitação, como aqui o colega participou no mês passado, e para que a gente compreenda a dimensão da política de cotas e a necessidade da heteroidentificação, não só para pensar a questão das fraudes, mas também para que a gente respeite aquele que tem um pertencimento racial, mas possa dizer para ele, né, com toda a generosidade, que nós compreendemos o seu pertencimento racial enquanto sujeito negro, mas que para essa política, essa vaga não está reservada para si, e sim para aquele que detém o fenótipo. Ellen fala em democracia ameaçada para quem? Concordo, né? Eu acho que a gente nunca, falei aqui várias vezes, eu acho que essa democracia nunca existiu para nós, que somos pessoas negras nesse país. A gente nunca teve uma democracia, né, que se diz presente, que pensou em política pública para pessoas negras. Né? Essa democracia sempre pensou em políticas públicas, em construção de leis que são aparentemente neutras, mas que, evidentemente, prejudicam sempre
um mesmo grupo racial que continua na base da pirâmide social das opressões, que é o grupo de pessoas negras. 1 minuto. Então, vamos lá. Eu quero só fazer mais uma ponderação com relação a o que o Cláudio disse, que eu acho que para a gente viver numa democracia, para a gente ter um bem viver, é preciso romper com o pacto narcísico da branquitude. Pessoas brancas precisam deixar de olhar apenas para elas. E eu queria, o meu apontamento é com relação ao que o Jorge colocou, né? Que essa é a realidade dos servidores, que hoje os servidores são todos brancos e que um dia eles foram todos negros. Negativo. Quando eu entro no fórum aqui em Porto Alegre, eu encontro lá no estacionamento todos os pretos e pardos do judiciário, que hoje são terceirizados. Lá estão os negros e negras do judiciário gaúcho. E eles não fazem parte mais desse sindicato. Os negros e negras não migraram para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada continua impondo obstáculos a eles e só os admite porque descobriu que num sistema, né, mundial a diversidade gera riqueza. A diversidade é dinheiro. Então, tem a cota lá para o negro, mas em alguns espaços apenas, e não nos espaços de poder, que são os espaços que nos interessam e que a gente vai continuar correndo atrás. Obrigada.